há quem avalie que o melhor candidato para enfrentar Boulos no segundo turno é Marçal. Eu não acredito nisso. Acho que o melhor. Eu torço para o Nunes no segundo turno, exatamente porque o eleitorado não está convergindo para o centro. É um candidato do bolsonarismo em aliança com o Centrão. É uma opção que o bolsonarismo fez, e está em crise, que é uma opção de fazer também esse caminho para o centro, para o Centrão, né? E aí o bolsonarismo começa a não ser visto mais como anti-establishment, começa a ser visto como alguém do establishment. Então, acho que esse é um cenário melhor para o Boulos do que enfrentar o Marçal. O Marçal é o Bolsonaro de 2019, só que não é bolsonarista. Exato. O Bolsonaro é a extrema-direita alemã que acabou de vencer as eleições. O Bolsonaro, o Marçal. Né? O Marçal é muito mais que o bolsonarismo. É importante ter essa compreensão. Ele é diferente do bolsonarismo. Ele tem uma dinâmica que não é a mesma do bolsonarismo. Ele não é uma extensão do bolsonarismo, me parece, Rebeca, um grande erro. Você tem visto isso nas periferias. O discurso dele, a maneira como ele aborda a sua campanha eleitoral é radicalmente diferente da maneira como o bolsonarismo faz. O bolsonarismo, ele é um simulacro, ou seja, ele simula ser o lado mais iconoclasta e destrutivo das revoluções. O bolsonarismo é a destruição total. O Marçal é outra dinâmica. A gente tem visto nas propagandas dele, nos debates, nas entrevistas, ele é um simulacro do lado afirmativo, emancipador. Ele joga em dar horizonte, emprego, esperança, enquanto o lado do bolsonarismo é só destruição, é só guerra. É interessante, porque olha só que diferença importante. O Marçal se diz conservador, de direita, evangélica, mas ele não entra no tema, por exemplo, da ideologia de gênero. Ele não entra na questão das mulheres trans. Não é tema para ele. Ele não entra no tema do aborto. É diferente do bolsonarismo. E o bolsonarismo é quase só essa coisa do pânico moral. É ideologia de gênero. Tal. O Marçal não entra. Ele entra nos problemas mais concretos, ao contrário do que parte da esquerda avalia, que diz que ele não tem programa. Ele tem programa, ele tem mensagens muito claras para a parcela mais pobre da população de solução dos seus problemas, Ele se apresenta, inclusive ao contrário do que essa linhagem aí do Nunes, que vem lá dos tucanos antigos, como alguém que vem do povo, né? Porque a gente viu, né? Chega lá na Roda Viva e canta um rap dos Racionais MC. Né? Então, né? E veja que interessante, né? Enquanto o centro do ataque do bolsonarismo hoje é o Xandão, ele não fala mal do Xandão. Nem do Lula, né? Chegou em determinado momento e falou que o Lula, se não se aposentar, se ele estiver bem, vai ganhar em 2026. É outra dinâmica diferente da dinâmica do bolsonarismo. Não acha não, Roberto? Eu acho sim, completamente, Mauro. E ele vai além do discurso da picanha, né? A gente sabe que não dá para comer picanha todo dia, né? E precisa de coisas mais concretas do que para além da picanha. Como eu falo aqui, o Marçal ele consegue captar essa parcela que não quer mais o assistencialismo. Né? A gente não quer só mais o mínimo para viver, o salário mínimo. A galera quer viajar, quer comprar carro, quer comer bem, quer comprar roupa boa, porque isso também muito por conta da influência das redes sociais, das influenciadoras, desses muitos influencers que conseguem sim melhorar de vida, comprar casa para a mãe. Qual que é o maior sonho da gente que mora aqui? Eu acho que de qualquer pessoa é comprar casa para a mãe, é ver a mãe bem, né? E aí, se você vê um menino que está lá no ensino médio, entre ter uma nota boa e conseguir comprar alimento para casa para passar o mês, ele vai escolher, né? Porque o que é a nota boa? O que muda na vida dele tirar um 10 em matemática na urgência, né? Não falando de futuro, mas no momento ali, né? No que é instantâneo. É o dinheiro, gente, porque quem tem fome toda hora. O Marçal, inclusive, falou isso, né? Em relação ao combate à fome. Quem tem fome toda hora. Não dá para a gente falar em guardar dinheiro para novembro se eu estou com fome agora. Né? Eu preciso usar esse dinheiro para comprar comida agora, para comprar um gás de cozinha agora. Então, o Marçal, ele cresce exatamente nessa necessidade, nesse desejo. Né? Porque mais da necessidade, agora a gente tem também o desejo. O desejo, ele é real.
né? Então, eu acho que essa comunicação também precisa, né? Mais uma vez aqui o tema da comunicação, precisa entender qual que é o perfil desse trabalhador aqui. A gente tem meninas e meninos que abrem salões de estética, barbearias, que já estão conseguindo. Tem adega aqui no meu bairro que os caras estão com carrão, porque a adega não para, todo fim de semana, todo mundo bebendo, todo mundo compra, todo mundo consome, né? Se aperta durante a semana para consumir no final de semana e está conseguindo ascender de alguma forma, mesmo que não sejam ricos, mesmo que não sejam classe média, mas que entende que essa ascensão é uma mudança de vida, né? Eu estava tendo essa conversa, inclusive, com a minha mãe esses dias. Minha mãe falou assim, nossa, minha mãe é contadora, né? E ela falando, nossa, a vida da gente melhorou muito, que não sei o quê. E o dinheiro que entra é para pagar conta, não é para viver, né? Mas só o fato de conseguir pagar a conta e comprar a comida sem ficar devendo, sem cortar a luz, cortar a água, já é uma ascensão para ela, entendeu? Mas eu falo, mãe, mas a gente não tá classe média, a gente não tá rico, a gente paga conta, né? Mas na cabeça dela, ela ascendeu porque não tá mais na miséria, entendeu? Então, isso é essa a realidade, né? Não, eu acho que matou. O Marçal, ele é uma nova extrema-direita, gente. Importante ter clareza disso. É uma nova extrema-direita. É uma extrema-direita que não acena apenas com destruição, como o bolsonarismo. É uma extrema-direita que acena com esperança. E aí, né, Rebeca? Tem uma coisa de classe média e dos militantes de classe média que fica, não, porque o eleitorado é de extrema-direita, o eleitorado é de esquerda. Não existe essa discussão nas periferias. Direita, esquerda, extrema-direita. Existe essa coisa, vou usar uma palavra difícil, né, disruptiva, uma coisa que é a indignação. O candidato que capta essa indignação e projeta uma esperança é um candidato que vai levar o voto na periferia. Tanto faz se é de esquerda, de direita, de extrema-direita, ou de extrema-esquerda, ou de esquerda, o que quer que seja. Fala, Rebeca. Um adendo, Mauro, né? É óbvio que aqui eu não defendo, eu tenho analisado muito mais essa questão do Marçal, porque eu tenho observado, porque é uma novidade realmente, né, em relação a como as periferias e aonde eu estão recebendo esse discurso. O José Esper, ele fala, a Rebeca explica bem o que é o sonho de ser burguesa. Ô, maravilha, a ideologia burguesa é o máximo, mas não é isso. Né? O Boulos é um deputado federal, ele é uma pessoa que já vem de uma classe média, escolheu, né, se voltar, vou chegar lá. E é diferente você morar na favela ganhando um salário de deputado federal de mais de 39 mil reais, ou você ter um patrimônio declarado como a Tabata Amaral de 800 mil reais, e você morar na favela ganhando 1.500, 2 mil reais. É diferente você ter escolha e você não ter. José Esper, deixa eu te falar uma coisa. Você fez essa crítica, Rebeca, eu vou te contar uma coisa. Teve um líder político no Brasil agora, esse ano que na campanha eleitoral dele disse que o sonho do país tinha que ser o sonho de ser um país de classe média. Sabe como é que é o nome desse líder? Luiz Inácio Lula da Silva, meu cara. Não é sonho de ser burguês. Não é sonho de ser burguês, não. As pessoas têm sonho de ter boas condições de vida. As pessoas têm sonho de serem classe média. Não é sonho de ser burguês, não se iludem em relação a isso. Na periferia, o sonho não é ideologia burguesa. Não é ideologia, você está confundindo as coisas. Não tem nada de ideologia burguesa. Tem o sonho, a esperança de ter melhores condições de vida. É disso que se trata na periferia. Não é uma rendição diante da burguesia. Essa parece ser uma diferença importante. Uma diferença bastante importante. Bom, vamos olhar para esse cenário? Porque é isso, né? Está tendo da mesma maneira como tem uma disputa na campanha do Boulos, mas ela é de qualidade diferente, porque neste momento não há uma disputa pela hegemonia, pela direção da esquerda brasileira. É estabelecido que a hegemonia na esquerda brasileira é a hegemonia do lulismo, né? E a gente viu, tanto que o discurso do Boulos, ele adaptou, o discurso dele hoje é o discurso lulista, né? A boa parte do discurso o Boulos hoje é um Ctrl-C, Ctrl-V no discurso do Lula, e boa parte do discurso dele
os elogios continuados ao governo Lula. É basicamente isso. Então, não tem uma disputa no interior da esquerda brasileira pela hegemonia e com visões muito distintas. Tem um punhadinho de gente mais à esquerda que faz a crítica, eventualmente, ao governo Lula, mas não tem, de fato, não tem expressão política. Né? Não tem uma expressão política significativa. Não, isso aí, imagina. Imagina, não tem mais romantização, né, da pobreza. Imagina seu Não, filho ficar doente e você não ter. Até porque ser burguês é ser dono dos meios de produção. Você não está querendo. Se alguém acha que ter um salão de cabeleireira na periferia é ser burguesa, é ser dona dos meios de produção, precisa voltar aos livros, né? Precisa voltar aos livros, né? E é isso aí. A gente se alegra de ver a Rebeca construindo condição de vida boa, né? Construindo condição de vida boa, né? E aí, mas acho que isso tem a ver até, né? Com essa crítica que fazem vai fazer greve no governo Lula, é um certo desprezo pela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, mas na esquerda não tem nesse momento uma disputa expressiva pela hegemonia. Realmente lateral, é marginal, são forças muito minoritárias que fazem uma crítica à esquerda ao lulismo, por exemplo. Tá? São forças minoritárias. Na extrema-direita, não. A gente está num momento de intensa disputa pela hegemonia no interior da extrema-direita, com a ascensão do Pablo Marçal. Vamos falar, então, desse cenário da extrema-direita, né, Rebeca? Falar rapidinho, Mauro, desses 3 pontos que estão destacados aí, porque envolve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o apoiador declarado do Ricardo Nunes, um dos opositores, né, do Pablo Marçal. O Ricardo Nunes, ele é prefeito aqui de São Paulo, candidato à reeleição, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Marçal se encontraram, tiveram um encontro secreto na quinta-feira passada, encontro às portas fechadas, e o encontro foi secreto justamente porque o Tarcísio é apoiador do atual prefeito Ricardo Nunes. O objetivo desse encontro foi o quê? Levantar a bandeira branca. O Marçal, segundo as fontes que foram ouvidas, que não foram reveladas, o Marçal levantou bandeira branca, disse para o Tarcísio que se ele parasse de atacá-lo, né, nas redes, nos discursos, ele também mudaria o alvo do Tarcísio para outra fonte, né, para outro alvo nos seus discursos ditos como antipolítica e antissistema. O Marçal, ele bate em todo mundo, né? Bate no Nunes, bate no Tarcísio, e segundo essas mesmas fontes, o Tarcísio ficou mais em silêncio durante esse encontro, não foi bem uma conversa, né, Mauro? Foi mais uma escuta do Marçal. Na segunda-feira da semana passada, no dia 26, que foi 3 dias antes desse encontro dos dois, o Tarcísio atacou o Marçal durante uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sem citar o nome do Marçal. Ele disse que a vitória dele, né, seria um desastre para a capital paulista, como de fato é. Vou ter que concordar com o Tarcísio aqui também. E essa visita do Marçal ao Tarcísio foi recebida com surpresa nos bastidores da campanha do prefeito Ricardo Nunes. Ninguém sabia, né, desse encontro, foi feito às escuras, mas as pessoas próximas ao Ricardo Nunes e o próprio Ricardo Nunes se manifestaram dizendo que confiam no Tarcísio, e ele, como sendo o governador de São Paulo, tem essa abertura para se encontrar com qualquer pessoa, né? Diz que o Tarcísio é uma pessoa política, sabe se relacionar, e isso não quebra a confiança da campanha do Nunes em relação ao governador de São Paulo. E aí tem o Bolsonaro, né? Que a gente não entende se Bolsonaro é fã, se ele é hater, qual é o papel dele. A gente sabe que o Bolsonaro, ele não está satisfeito com esse apoio do Nunes, ele acha o Nunes fraco, né? Mediano, morno. Né, pelo Bolsonaro, ele não apoiaria o Nunes, mas a gente sabe que isso foi um conchavo também com o presidente do partido, e o Bolsonaro aconselhou o Tarcísio de Freitas a se distanciar da campanha do Ricardo Nunes. Há interlocutores, o Tarcísio contou que o Bolsonaro disse para ele que se ele apoiasse, ou se estivesse muito próximo da campanha de reeleição do prefeito, ele estaria assinando o atestado de óbito político, né, se insistisse, Mauro, nesse apoio, pois o Ricardo Nunes teria grandes chances de perder a eleição, palavras do próprio Bolsonaro. Não,
Escreve. Só o fato do Tarcísio receber o Marçal não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Só o fato de receber o Marçal é um sinal claríssimo, né? Claríssimo. O Tarcísio tem uma situação difícil, né? Porque se o Marçal ganha, por exemplo, a eleição para a prefeitura, a liderança inconteste dele da extrema-direita no estado de São Paulo fica em questão. Então, o Tarcísio é o cara que mais tem que ser. O Nunes, gente, o Nunes ninguém leva a sério. Não, o Nunes não tem relevância nenhuma. É um cara do centrão, não vai disputar a hegemonia da extrema-direita, nem coisa nenhuma. Então, ele não preocupa ninguém. O Marçal, não. Então, por isso, o Tarcísio está fazendo essa força toda para o Nunes, porque o Marçal passa a disputar com ele a liderança da extrema-direita em São Paulo. Então, só o fato de receber já é um sinal. Né? Uhum. E é o seguinte, o bolsonarismo está evidentemente desembarcando. Rebeca, gente, escreve aí. Se essa pesquisa Datafolha der o Marçal um pouquinho mais alto e o Nunes caindo um pouco mais, vai ser uma debandada semana que vem já. Semana que vem, não. Né? A pesquisa sai amanhã, no final da tarde, à noite já vai começar a debandada. À noite já vai começar a debandada.